Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia atacou fábrica estratégica de aviões na Rússia. É um evento muito importante, entre outros que eu vou relatar aqui nesse vídeo que aconteceu na data de ontem. Neste vídeo, vamos detalhar a operação audaciosa da Ucrânia, que atingiu o coração da produção aeronáutica russa a 800 quilômetros da fronteira ucraniana. A fábrica Aviastar, responsável pela fabricação dos gigantes Ilyushin 76, foi golpeada em um ataque de precisão. Além disso, vamos tratar também da unidade de elite de drones Rubicon. É uma unidade de elite da Rússia. Ela foi neutralizada em Donetsk depois de um ataque que a Ucrânia fez no quartel-general dessa unidade de elite da Rússia. E também vou falar de um ataque de motocicletas em Pokrovsk, que terminou em um desastre para as tropas moscovitas. Se você quer entender como a estratégia de longo alcance está mudando o rumo da guerra, inscreva-se agora. Aqui você vê a verdade. E também peço a todos, deixem seu like e compartilhem para fortalecer a nossa cobertura com cada vez mais informações e trabalhos de qualidade. Eu conto com vocês. Façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Vamos fazer então quero fazer dentro desse contexto uma introdução a esse contexto literário, estratégico, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia entrou em uma fase de ataques profundos e assimétricos, onde a distância geográfica já não oferece a segurança que o Kremlin imaginava. Recentemente, o Estado-Maior da Ucrânia confirmou uma operação, ontem, né? Contra a fábrica de aeronaves Aviastar, que eu tinha noticiado uma outra também em Novogorod. Aquela de Novogorod era uma fábrica oficina, ela faz reparos e remonta aviões que conseguem ser aproveitados. É uma fábrica também, não deixa de ser uma fábrica. Ela está localizada na região de Ulyanovsk. O que torna este ataque excepcional não é apenas o alvo, mas a distância. Estamos falando de um complexo industrial situado a cerca de 800 quilômetros da fronteira da Ucrânia, ou aproximadamente 500 milhas. Né? Alguém gosta de que a gente fale em milhas, às vezes, principalmente alguns espectadores que estão fora do Brasil, dentro do território soberano da Federação Russa. Então estava lá dentro, em profundidade, na Federação Russa. Para entender a magnitude desse golpe, é preciso olhar o que Ulyanovsk não é uma cidade de fronteira, é um centro industrial profundo. Tem uma série de outras indústrias lá na região. O sucesso dessa operação demonstra que as Forças Armadas da Ucrânia romperam as barreiras de defesa aérea em camadas, né? E atravessaram centenas de quilômetros sem serem interceptadas a tempo de proteger a sua infraestrutura crítica. Segundo informações preliminares divulgadas agora no dia 18, ontem, né, as estruturas projetadas para abrigar aeronaves e as áreas de estacionamento foram diretamente atingidas, causando danos significativos à capacidade de manutenção e à capacidade de produção da Rússia de aviões. Essa é uma empresa gigante, a Aviastar, e ele tem um impacto muito grande, principalmente na logística da Rússia. A Aviastar não é uma fábrica qualquer, ela faz parte da United Aircraft Corporation, é o nome em inglês, apesar da fábrica ser russa, né? É um conglomerado estatal da Rússia, sustenta a aviação russa sob o guarda-chuva do conglomerado chamado Rostec, né? O complexo de Ulyanovsk, né, que é o local de nascimento dos pesados Ilyushin 76 MD-90A. Eles são a espinha dorsal do transporte militar russo por avião e dos reabastecedores
Ilyushin 278M90A. Mais do que fabricar, a Aviastar é o centro de manutenção também dos colossais AN-124 Ruslan e aviões de carga estratégicos, que a Rússia utiliza para mover equipamentos pesados por todo o seu vasto território e na frente de batalha. Ao atingir os hangares, pátios, estacionamento e a linha de montagem, ela interrompe o ciclo de vida da frota de transporte russa. Sem a manutenção adequada e sem a entrega de novas unidades, a logística de Moscou, nesses aviões que eu enunciei, que já sofre inclusive com sanções, tem um desgaste grande, ela entra em colapso. O Estado-Maior ucraniano foi enfático ao afirmar que as instalações sofreram danos de diferentes graus e a avaliação detalhada continua e talvez a gente tenha mais notícias dos prejuízos nos próximos dias. Embora o governador de Ulyanovsk, Alexei Russky, tenha tentado minimizar o evento, alegando a interceptação de 5 drones, a realidade dos danos estruturais apontada pelo Instituto pelo Estudo da Guerra, o ISW, e por fontes ucranianas, sugere que a defesa aérea russa falhou em seu papel primordial de proteger esse complexo industrial militar da Rússia. Ou seja, foi uma falha grande. Acredito que é a primeira vez que esta indústria está sendo bombardeada durante a guerra pela Ucrânia. É um prejuízo enorme para os russos, de milhões e milhões de dólares. E é uma guerra onde a Rússia possui superioridade numérica em números, e até eles tinham em tanques, eles talvez tenham ainda, em blindados de uma maneira geral, superioridade numérica em artilharia. A Ucrânia adotou a estratégia do golpe de precisão à distância. O uso de drones de fabricação ucraniana tornou-se a ferramenta de equalização. A Ucrânia não depende de drones do exterior, embora que ela tenha recebido alguns. E como a Aviastar atacar o financiamento e o suprimento direto do exército de ocupação da Rússia, a inteligência ucraniana sabe que a Rostec fabrica mais da metade das armas russas. Portanto, cada incêndio em uma fábrica, como em Ulyanovsk, reflete em menos tanques, menos peças, menos aviões, menos peças de reposição e também que seriam disponíveis na linha de frente em Donetsk ou Zaporizhia. Então não é apenas o transporte que é afetado por essa indústria, e ali era um complexo, embora que o alvo foi a indústria de aviação da Rússia naquele ponto. A mensagem do Estado-Maior do Exército Ucraniano no Telegram foi muito clara. As operações contra instalações estratégicas continuarão até que a agressão armada russa seja completamente interrompida. Isso sinaliza que não há mais zonas seguras para a Rússia, para a indústria de defesa da Rússia. O custo da guerra está sendo levado para dentro da casa dos russos, para dentro da casa do agressor, daqueles que invadiram criminalmente a Ucrânia, forçando Moscou a deslocar sistemas de defesa da frente de batalha para proteger suas próprias fábricas, o que cria lacunas que a Ucrânia pode explorar no campo de batalha. Enquanto isso, foi dado um golpe na elite, na unidade Rubicon em Donetsk, que é uma unidade de elite de drones. Enquanto drones ucranianos voavam centenas de quilômetros para o interior da Rússia, na mesma oportunidade, ou melhor, na mesma data, outra operação de alta precisão ocorria no território ocupado. O Centro Rubicon para Tecnologias Não Tripuladas, uma unidade de elite de drones de Moscou, teve seu posto de comando atingido em Donetsk. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia, as SSO, executaram um ataque noturno, cirúrgico, que não visou apenas a estrutura, mas o cérebro das operações de sistemas não tripulados russos na região. Além do posto de comando da Rubicon, os ataques atingiram centros de coordenação, depósitos de munição e locais de armazenamento tático a sudoeste da cidade de Donetsk. O que torna este ataque ainda mais alarmante para os russos é o envolvimento do movimento de resistência Atesh, que ajudou a identificar o alvo, dar as coordenadas do alvo para
poder ser feito o ataque contra esse quartel-general, em conjunto com a inteligência das Forças Armadas da Ucrânia, o RUR. Membros clandestinos que vivem sob ocupação forneceram às coordenadas o suporte necessário para que os drones de longo alcance encontrassem seus alvos com exatidão, sem erro, sem efeito colateral para civis. Isso mostra que, mesmo em cidades que a Rússia considera pacificadas ou sob controle total, a resistência interna é um fator de força real que atua em conjunto com as forças regulares. E é mais um fracasso russo. Além do fracasso russo que eu vou relatar agora, em Pokrovsk, o ataque das motocicletas, enquanto a Ucrânia atacava a infraestrutura e a elite tecnológica russa no campo de batalha, ali na região de Pokrovsk, Moscou, usando táticas desesperadas, tentou fazer um ataque em massa de motocicletas. Após 3 meses sem utilizar motocicletas, o último registro, 3 meses atrás aproximadamente, foi um bug que eles usaram em dezembro. E o inimigo tentou uma investida rápida contra o assentamento de Hryzhyn. A tática de usar motocicletas visa a velocidade para evitar detecção e o fogo de artilharia, mas o resultado foi catastrófico para os russos e para os soldados que acabaram perecendo. Das 13 unidades motorizadas, 9 foram completamente destruídas e seus ocupantes, seus pilotos dessas motocicletas foram obliterados pela Brigada 155 mecanizada da Ucrânia e pelo Batalhão 425, o conhecido como Skelia, esse batalhão. As outras 4 unidades foram capturadas em Hryzhyn. O saldo que a Rússia foi de 17 baixas eliminadas, confirmadas em uma operação que pretendia ser uma infiltração rápida, mas que acabou provando a prontidão das defesas ucranianas na região ali de Pokrovsk. Para concluir esses 3 eventos, o ataque à fábrica, a Vyaztar em Ulyanovsk, a destruição do posto de comando Rubicon em Donetsk e o fracasso do assalto de Pokrovsk, pintam um quadro claro da fase atual do conflito. A Ucrânia está expandindo seu alcance, atingindo a produção industrial russa e as unidades tecnológicas de elite, enquanto mantém uma defesa sólida contra táticas russas pouco convencionais no solo. A incapacidade da Rússia em proteger sua indústria de aviação e seus centros de drones de elite mostra uma fragilidade que o ditador da Rússia tenta esconder com propaganda mentirosa, as famosas fake news. Entretanto, os fatos no terreno e as colunas de fumaça em Ulyanovsk e as labaredas de fogo contam uma história diferente. A guerra de atrito agora é uma guerra de alcance e a Ucrânia está provando que possui a tecnologia e a coragem para levar o combate a qualquer lugar que seja necessário para garantir a sua soberania. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com você. E não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.